Bom dia! Estamos aqui em mais uma sexta-feira, em mais uma Concast. E hoje a gente vai conversar sobre WordPress versus, né, que não é um versus, né, mas vamos falar sobre WordPress e Content Hub ou o CMS Hub da HubSpot. A gente já tem um podcast aqui sobre Performances Insights, que o Lucas participou com a gente. Foi um podcast muito legal, que a gente falou sobre SEO, sobre como performar bem, sobre como que a gente descobre que o nosso site não está performando tão legal, como que a gente resolve alguns problemas. E aí surgiram algumas dúvidas aí da galera. Ok, mas eu estou desenvolvendo o meu site. Para qual CMS que eu vou? Onde que eu tenho mais estabilidade? Onde que eu tenho mais flexibilidade? Onde que eu comparo esses dois CMS e onde que eu não posso comparar eles? Então eu trouxe novamente dois especialistas aqui para conversar com vocês sobre esse assunto. Eu estou com o Maurício e com o Lucas, vou pedir para vocês se apresentarem. E aí, galera, eu sou o Lucas, eu sou um dos sócios aqui da Concaia, eu estou à frente da equipe de desenvolvimento. Eu trabalho com WordPress há um bom tempo e com o HubSpot também há alguns anos, então eu tenho um pouquinho de experiência para falar sobre. E eu sou Maurício, sou sócio fundador da Concaia. Comecei minha carreira desenvolvendo, então tenho um pouquinho de know-how aí para falar sobre desenvolvimento. E vamos aí ver como que vai ser essa briga. E eu me chamo Yara, sou diretora de planejamento e marketing aqui da Concaia e uma das nossas especialistas em HubSpot também. E estou muito perto dos nossos clientes, então acho que as dúvidas que eu tenho aqui são várias das dúvidas que quem está assistindo a gente tem também. Porque a gente que está ali na ponta com o cliente, a gente escuta bastante dessas dúvidas e traz para dentro de casa e volta com a resposta. Então, vamos lá, gente. Vamos imaginar esse cenário, né? Estou ali com a minha empresa, estou pensando num site novo, a gente falou sobre planejamento semana passada, né? Então, estamos nesse planejamento 2025 de refazer, de reformular, de ter um rebranding, e o site está nesse pacotão aí para 2025, para as novidades. Quais as vantagens e desvantagens de você trazer o site novo para um WordPress, por exemplo, né, o CMS como gerenciamento de criação e conteúdo? Em relação ao desenvolvimento dele, o WordPress ele é bem flexível, tá? E traz para nós bastante personalização. Além de já ter bastante plugins prontos, a gente consegue mexer no back-end dele, banco de dados e tudo mais, por ser uma plataforma open source, né? Então, a gente consegue ter bastante flexibilidade na hora de desenvolver o que o nosso cliente quer. As desvantagens é que a gente precisa de uma equipe técnica para poder fazer e manter esse site atualizado por questões de segurança e ter as manutenções que precisa ter nos sites, né? A gente normalmente fala assim, o legal do WordPress é que ele é uma tela em branco, né? E o lado ruim do WordPress é que ele é uma tela em branco. Da mesma forma, até o Lucas falou dos plugins, eu pensei aqui, né? O legal do WordPress é que tem um monte de plugin. O ruim do WordPress é que qualquer coisa que você precisa fazer, você tem que ter um plugin. Né? Então, é a vantagem que é uma desvantagem em alguns pontos, né? Porque cada plugin que você coloca também carrega o WordPress, né? Então você precisa de um servidor mais robusto, dependendo do que você vai colocar dentro do teu WordPress. Então, esse cuidado com a escolha do plugins, com a manutenção, está totalmente ligado à segurança que esse site vai ter ao longo do tempo. Com certeza, né? Eu acho que a escolha que você faz do plugin e como que você vai manter isso, né? Como o Lucas também fala sobre de você ter uma pessoa, né, qualificada para você fazer essa manutenção, é muito importante, porque senão você acaba tendo um risco muito grande, né, dentro da manutenção mesmo do WordPress. Lucas, você vê que esse ponto do HubSpot talvez já ter essa casa mais estruturada, de não ser tão uma tela em branco, não ser open source, não ser tudo criado do absoluto zero, é uma vantagem que tem feito o CMS da HubSpot ganhar esse espaço no mercado? Sim, o CMS da HubSpot ele é bem robusto, então ele tem bastante integrações que já estão lá dentro, muita coisa você
já tem pronta lá. Ele foi feito com o intuito de suprir as equipes de marketing. Legal. Trazer isso, deixar a parte de mudanças de site, mudança de conteúdo, criação de conteúdo, tudo mais rápido e mais fácil para o pessoal de marketing. E tá tudo isso dentro do mesmo lugar, facilita muito e deixa isso muito mais robusto. Você não tem que ficar atualizando plugins, não precisa ficar pedindo para a equipe de desenvolvimento mudar uma imagem ou algo assim. Então você mesmo consegue fazê-la dentro do HubSpot. Tá tudo dentro da mesma ferramenta, né? A mesma ferramenta que a equipe de marketing usa e o mesmo ambiente, né? Então já está acostumado com aquele ambiente, com o drag and drop do e-mail, digamos, né? Então na lateral esquerda, as informações, o mesmo visual, a equipe de marketing já tem essa confiança nesse visual, no uso dessa ferramenta, e é muito semelhante dentro do CMS. Então, acho que traz uma facilidade de uso muito grande até para a equipe de marketing conseguir atualizar conteúdo. Né? Então, preciso mudar um texto, mudar uma imagem dentro do CMS, consegue ir lá e editar a página, porque é o mesmo editor que vai também utilizar nas landing pages, que provavelmente a equipe de marketing já está muito habituada a utilizar também. Então, acho que traz uma facilidade muito grande, né? Você não precisar estar saindo de uma ferramenta, indo para outra, para você dar continuidade no teu trabalho. Maravilha. Em termos dessa escalabilidade, né? Pensando nessa escala dentro das empresas, como que essas duas plataformas, né, esses dois CMS, eles se comportam aí no dia a dia das empresas? O WordPress ele pode ser escalável se você tem uma estrutura correta para isso. O HubSpot já tem isso lá. Nativo, isso. Né? Então, como ele é tudo em um, fica muito mais fácil para o crescimento das empresas manter todas as informações concentradas no mesmo lugar, junto com o site, junto com o blog, junto com as ferramentas que vão trazer os leads para dentro do teu CRM. Então não tem essa situação, e um escala, o outro não. Os dois são totalmente escaláveis, vai funcionar nos dois. Vai. Né? Um ponto assim que eu acho que é importante também a gente pensar, que vai lá no início da nossa conversa, né, sobre plugins. Então, talvez a escala de um site WordPress precise também alguns plugins para ele acontecer. Por exemplo, eu preciso de um site que tenha mais do que um idioma. Então, como que eu vou construir isso dentro do WordPress? Eu preciso fazer uma estruturação para isso acontecer. Dentro da HubSpot, a gente já tem isso. Né? A gente já tem essa detecção de idiomas, a gente já tem essa construção desse ecossistema para ele funcionar. Então, a forma de você crescer dentro do HubSpot, eu penso que ela é um pouco mais organizada. Né? Porque você não precisa, talvez, ter algumas preocupações que no WordPress você vai ter que ter essas preocupações. Não é para dizer que não dá para fazer no WordPress. Dá, claro que dá, com certeza dá e funciona muito bem, porque atende diversas empresas e diversos segmentos no mundo inteiro. Isso é claro para todo mundo. Mas também é um custo que você tem também para você escalar, que isso já está dentro da HubSpot de uma forma nativa. E aí a gente volta ao que o Lucas comentou lá no início, né? O WordPress talvez vai te demandar desse apoio sempre de desenvolvimento, né? De você ter uma equipe muito mais técnica, muito mais especializada, próximo, porque talvez para realizar essas mudanças, para realizar essa escala, para o site acompanhar o crescimento da empresa, você vai precisar desse profissional qualificado perto de você, né? Com certeza. Quando a gente fala sobre segurança, a gente já falou um pouquinho ali dos plugins, sobre manter tudo atualizado, mas queria afundar um pouquinho mais esse barco aí da segurança. Como que as duas plataformas, tanto o WordPress como o HubSpot, lidam com a segurança dos sites? Um é mais seguro do que o outro? O WordPress, ele exige uma estrutura para você ter uma segurança ali. Por exemplo, passar por um Cloudflare, ter um bom servidor, com segurança dentro do servidor. E você vai precisar de plugins também de segurança, manter tudo atualizado, o WordPress atualizado. Então, mesmo assim, podem aparecer algumas falhas de segurança, claro, evidente, porque tudo sempre está sendo atualizado dentro do WordPress. Né? Dentro do HubSpot, a gente já tem isso nativo, né? Então, ele já te oferece esse servidor e que já passa pelo Cloudflare e já tem essa segurança. Então, inclusive, tem a segurança
todo o back-end deles lá, que também já é muito boa. Então, se a empresa está procurando uma tranquilidade maior, preferir o CMS da HubSpot é um bom caminho. É isso aí. Eu acho que um dos pontos também de segurança, né, como o Lucas falou, né, do back-end, né, então da plataforma HubSpot, que você pode ter esse nível de segurança dentro do WordPress, porque é um nível de controle de usuários, né? Então você ter autenticação 2 fatores, outro plugin para o WordPress, mas você ter uma autentificação de 2 fatores dentro da ferramenta, senhas fortes. Esse nível de segurança é muito importante para qualquer ferramenta, né? Seja WordPress, HubSpot ou qualquer outra ferramenta que você use, você precisa ter esse nível de segurança. Mas dentro do HubSpot é o mesmo usuário, né? Então, por exemplo, se você precisa remover um usuário, você vai lá e desabilita aquele usuário dentro do HubSpot. Você não precisa ir para uma outra ferramenta para desabilitar aquele usuário. Então, também te dá um controle maior dentro de todo o uso, né, da plataforma. E uma preocupação que as empresas têm é, ok, o CMS, o Content Hub, muito robusto, muito legal, muito seguro, muito estável. Eu preciso ter o CRM da HubSpot para usar o Content Hub? Ou essa integração com o meu ERP, com o meu sistema interno, com o meu outro CRM? Como que funcionam essas integrações? Tá, vamos lá. Você precisa ter o CRM da HubSpot. E agora eu te peguei, porque o CRM da HubSpot é gratuito. Então, quando você pode ter somente o CMS pago, mas você pode ter o CRM gratuito. Gratuito e aproveitar a ferramenta. E aproveitar a ferramenta. De alguma forma, então, vamos lá, né? As ferramentas gratuitas que você tem embutida dentro do CMS da HubSpot vão te auxiliar muito em você ter alguma visão, pelo menos básica, das conversões, da visitação, geração de negócios. Então, você consegue, além de você ter ali o CMS, você consegue outras funcionalidades que aí sim, dentro do WordPress a gente não vai conseguir. Mas se for necessário realizar uma integração externa, totalmente possível. Totalmente possível. Maravilha, então. Lucas, você que está nesse ramo do desenvolvimento, né? Você está muito dentro de todos os nossos projetos de criação de site aqui da Concaia. Como que você vê essa curva de aprendizado, tanto do profissional de marketing quanto do profissional de desenvolvimento, para você manter um site dentro do WordPress ou dentro do CMS Hub? A título de conhecimento e de carreira de programação, o desenvolvimento no WordPress traz mais habilidades para você aprender e você tem mais flexibilidade para trabalhar na questão de código, né? Então você consegue trabalhar mais isso, falando de programadores, né? No HubSpot você já é um pouco mais engessado. Lá eles trabalham com a linguagem própria deles, que é o Hubble, e você consegue ir até certo ponto. Tá? Então, você não consegue mexer no back-end. Então, todas as coisas você precisa puxar pela API. Algumas funcionalidades eles já trazem essas informações diretamente, mas algumas coisas você também pode puxar pela API. Em questão de profissionais de marketing, o HubSpot sai na frente, porque ele é muito mais intuitivo e muito mais fácil de você se trabalhar, tendo em vista que você já tem lá dentro tudo agrupado e tudo junto, né? Na parte do WordPress já é um pouco mais complicado, dependendo como foi feita a estruturação desse site, o que foi utilizado, qual plugin foi utilizado, se foi feito muita coisa em código puro, então você fica dependente da equipe de desenvolvimento para fazer algumas mudanças. É algo que a gente vê bastante, né? Poxa, mas eu mexia com WordPress na minha outra empresa ou no meu outro setor e agora é o WordPress também, mas eu não sei mexer em nada, eu nunca vi isso na minha frente, né? Porque a construção foi completamente diferente. Foi diferente. E quando a gente fala de flexibilidade para a equipe de marketing, sempre me vem a ideia de como que a equipe de marketing vai construir um conteúdo condicional para um determinado público. Então, por exemplo, beleza, eu quero que mostre esse determinado conteúdo para quem vem de uma campanha paga. Como que eu faço isso no WordPress? Dá para fazer, com certeza dá para fazer. Mas se não foi desenvolvido ou utilizado algum plugin para fazer isso, vai precisar de desenvolvedor. Na HubSpot a gente consegue fazer isso, né, nativamente, fácil. Então,
muito mais flexível para as equipes, né? Para as equipes, para mudanças rápidas, para uma agilidade na atualização de conteúdo, né? Não tem tanta dependência do time de desenvolvimento para essas ações do dia a dia. É isso mesmo, acho que traz essa flexibilidade que a equipe de marketing tanto precisa para ganhar velocidade no desenvolvimento das ações. Maurício, na sua visão, essa agilidade que os times estão demandando cada vez mais, né? Esses sites que a gente cada vez mais também tem ouvido falar e tem falado também que precisa ser atualizado, que precisa ser um organismo vivo dentro da empresa. Você vê que o CMS Hub ajuda mais, está mais alinhado com esse movimento de mercado, né? Então, poxa, eu preciso de uma ferramenta também que sustente essa agilidade, essa produtividade, essa organização que o mercado está pedindo. O Content Hub, o CMS da HubSpot, está mais alinhado com essas iniciativas? Ele está totalmente alinhado, até porque ele está muito ligado também com as novas funcionalidades de inteligência artificial, com todas as possibilidades que a gente precisa ter também de traqueamento, de cookies, né, de levantamento de todos os cookies que tem dentro do site. Então, eu acho que todas as ferramentas que a equipe de marketing precisa para manter o trabalho dela fluindo de uma forma mais eficaz, a HubSpot consegue entregar com uma velocidade maior, porque você não vai precisar, talvez, ter algum outro membro da equipe indo mais a fundo no desenvolvimento e no desenvolvimento de coisas específicas dentro do WordPress, né, como seria no WordPress. Então, eu vejo que ele está muito alinhado a isso, sabe, de você trazer autonomia para a equipe de marketing. E agora, sendo sem clubismo, Lucas, se você fosse aí o dono da empresa hoje, você está fazendo o seu site, qual CMS você escolheria? Eu, com certeza, escolheria o HubSpot, tendo em vista que ele já traz tudo que eu preciso dentro da mesma ferramenta, tanto financeiramente quanto em questão de processos, né? Porque os processos vão ficar todos dentro do mesmo lugar. E financeiramente, uma boa parte dos plugins que a gente utiliza no WordPress são pagos, né? Então, e para você desenvolver algum plugin personalizado, você vai ter um custo grande também. Então, eu acredito que o WordPress o HubSpot já traga para nós o que a gente precisa, sabe? Quanto empresa. E é uma questão, né? Porque quando a gente começa a comparar as duas ferramentas, o preço é a primeira coisa que surge, né? Poxa, o WordPress é gratuito, o HubSpot não. Mas é gratuito até a página 2, né? Porque um plugin de segurança você vai ter esse custo, um bom servidor você vai ter o custo, uma boa hospedagem você vai ter seu custo, uma boa equipe de desenvolvimento interna ou externa você vai ter seu custo também. Então, talvez esse valor que não está no WordPress, porque é uma ferramenta gratuita, está espalhado em outras ferramentas, né, que você vai precisar também, porque não tem como o seu site estar no WordPress e não ter nada de segurança, não ter nada de performance, não ter um servidor, não ter uma hospedagem, não ter nada atrelado a ele. É isso aí, você vai precisar um servidor que tenha desempenho, você vai precisar um CDN que traga desempenho, vai precisar um AF, um firewall que funcione corretamente. Então, quando você começa a colocar isso no papel, você vê que o valor da HubSpot ele não é longe do que você gasta com outras ferramentas que precisam estar acopladas ao WordPress para que ele funcione ao mesmo nível. Né? Porque aqui a gente está falando que a gente quer que os dois tenham o mesmo nível. Né? Claro, se eu quero ter uma coisa muito mais básica, aí ok, tudo bem, né? Vou para o WordPress. Mas se eu quero ter uma coisa qualificada, um site que tenha um desempenho bom, aí eu com certeza escolheria a Content Hub. Maravilha, então, gente. Eu acho que boas comparações saíram daqui, né? Comparamos tanto a título desenvolvimento, criação, flexibilidade, falamos de estabilidade, de segurança desses dois CMS também. São duas ferramentas que estão totalmente no nosso dia a dia, né? 2024 a gente entregou sites em WordPress, sites em CMS Hub, sempre com muito foco em performance, muito foco em SEO, né? E são duas
excelentes ferramentas. Acho que se você está pensando em criar o seu site, trazer seu site, você tem 2 monstros aí, né? 2 Ferraris aí na sua frente, e cabe agora à empresa a tomar essa grande decisão de qual CMS vai ser melhor no longo prazo, para essa flexibilidade, para a agilidade das equipes, para manutenção, né? Para não precisar daqui 3, 6 meses precisar refazer tudo, né? Por uma péssima escolha no início do caminho, né? Muito obrigada pela participação de vocês dois, né? Numa próxima sexta que a gente fale sobre performance e sites, eu vou chamar os dois de novo, né? Vocês viram que o time é de peso, eu fico mais num papel de fazer perguntas, né? Participo pouco da conversa, e a gente se vê numa próxima sexta, então. Valeu, até mais. Valeu, Até mais. gente. Até.